Bem, pessoal, então, bom dia mais uma vez. Então, vamos à segunda parte da nossa aula. Então, primeiro o Miguel mostrou o Prometeu 1, 2 e 3, e com a base que vocês já tiveram, quando eu apresentei o Sapevo, e mais a aula do Miguel, que apresentou agora o Prometeu 1, 2 e 3, vocês terão condições de entender a proposta que o Miguel fez na pesquisa dele, né, o método que ele desenvolveu, Prometeu Sapevo M1, que, como eu disse, ele trabalha, o Miguel bem mostrou aí a lacuna que ele encontrou, né? Então, ele propôs um novo método para a família Prometeu, colocando, né, uma entrada ordinal e trabalhando com veto, que é uma novidade no método Prometeu, né, dentro da ideia conceitual da família Prometeu. Tá? Então, Miguel, mais uma vez, obrigado e vamos lá. Vou baixar aqui. Então, dando continuidade, né? Vou falar agora do método Prometeu Sapevo M1, essa nova proposta aí que foi defendida aí mais ou menos tem uma semana e um pouquinho aqui no I. Então, só recapitulando, o método Prometeu, né? Ele é um método de 84, desenvolvido lá pelo Brans, o Vanck e o Mariscal. Um método de ordenação, trabalha na problemática de ordenação, né? Eu tenho um conjunto de alternativas, conjunto de critérios, e eu obtenho uma ordenação final, que é mais favorável, que é menos favorável. Até aí, nada diferente do que a gente já estava trabalhando. E aí, voltando, né, naqueles 23 modelos definidos, né, encontrados aí na área acadêmica, no meio de periódicos aí na base dos corpos, identificamos 23 modelos, e identificou-se também uma carência, né, de modelos de aplicação ordinal. E aí, considerando que eu tenho uma certa necessidade de viabilizar a subjetividade dentro do método Prometeu, a partir do momento que trabalhava muito com um conceito ali quantitativo, né, estritamente quantitativo, modelos cardinais, então, por meio de uma avaliação ordinal, eu conseguiria integrar, né, essa subjetividade e visão qualitativa dentro da minha análise. E aí, o método que a gente já trabalha, já conhece, que viabiliza essa aplicação é o método Sapevo-M, Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors, Multi-Decision Makers. Teve recentemente até um journal aprovado, né, só modelar, e ele é uma evolução do método Sapevo de 97. Qual é a principal característica que nós vamos trabalhar do método Sapevo para aplicação junto ali, integrada ao método Prometeu? O método Sapevo, ele viabiliza eu definir, por meio de indicações verbais, eu defini uma certa pontuação, né, de cada parte verbal ali, determinando uma certa pontuação em relação de preferência, que ela pode ser equivalente, melhor, muito melhor, ou absolutamente melhor, ou pior, muito pior e absolutamente pior. E aí eu viabilizo a cardinalidade. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui do método Sapevo, porque a gente vai trabalhar depois a axiomática do Prometeu Sapevo 1 e a gente vai compreender já como ele foi integrado. Então, basicamente, a gente fez a integração de dois modelos, um que eu vou trabalhar a sua característica quantitativa e o outro sua característica qualitativa, e viabilizar um método híbrido. Prometeu Sapevo M1. Ah, mas por que M1? M1 a gente definiu porque ele se mantém no modelo monodecisório. Então, diferente do método Sapevo, que eu trabalho com multidecisores, esse aqui eu vou me restringir ao modelo monodecisório. Não que eu não possa trabalhar com multidecisores, eu posso, mas a parte de todos os inputs que serão realizados tem que ser feito por consenso. Então, eu vou fazer apenas um input para cada variável solicitada. E aí, definiu-se um fluxograma, né, uma estrutura axiomática do modelo, definido em 5 estágios. Primeiramente, eu tenho a estruturação. Deixa eu dar um zoom aqui. Primeiramente, eu tenho a estruturação do meu problema, identificando os critérios quantitativos, critérios qualitativos e alternativa. Coisa interessante do método, característica do método proposto. Não necessariamente eu tenho que ter ambas naturezas. Eu posso ter ou só a qualitativa ou só a quantitativa. Não necessariamente eu tenho que ter ambos. Mas, como eu já falei, é comum
quando a gente vai trabalhar num dado real, né, num caso real, você ter essa questão de subjetividade ou variáveis que eu não consigo quantificar, né, de forma precisa. E aí, definindo isso, eu vou fazer a avaliação das alternativas nos critérios qualitativos, primeiramente, depois a avaliação das alternativas nos critérios quantitativos. Seguindo, eu vou para estabelecimento dos pesos nos critérios, que aqui, ao invés do anterior, que eu apenas indicava uma grandeza cardinal, agora eu vou trabalhar num conceito baseado lá no método SAPVM, que eu vou avaliar os critérios paritariamente e obter uma certa cardinalidade que vai ser respectiva ao meu peso, a importância do meu critério dentro da minha avaliação, segundo as minhas preferências. E aí eu vou para a obtenção dos índices de preferência globais e fluxo de importância, que vão gerar aquelas 3 análises que a gente trabalhou. Análise de preferência por ordem parcial, total ou por intervalos. E aí a gente acrescentou também uma análise intracritério por limiar de veto. Mas, se vocês perceberem, ela não necessariamente necessita dos meus pesos de critério e dos meus fluxos, e apenas das avaliações nos critérios quantitativos e nos critérios qualitativos. Então, considerando uma matriz, agora eu tenho alternativas, critérios qualitativos, critérios quantitativos. Então, vamos iniciar o processo de avaliação. Transformação ordinal das preferências entre as alternativas. Então, aqui, iniciando a avaliação qualitativa. Avaliação das alternativas nos critérios de natureza qualitativa. Então, primeiramente, eu vou ter o meu conjunto de alternativas, que eu só peguei 3, né? Uma situação bem hipotética, só para compreender a manipulação. E eu vou fazer essa indicação, que ela pode ser transferida para essa indicação verbal, né? Onde eu vou dizer que A1, no caso aqui, é muito melhor do que A2, dentro do critério H1, e A1 é absolutamente melhor do que A3, dentro do mesmo critério, seguindo a minha escala de importância. Eu sigo a avaliação, onde a soma das minhas preferências deve ser normalizada. E eu vou utilizar esta equação, que é o meu desempenho, né, total aqui, a soma, menos o mínimo da minha escala, sobre o máximo, menos o mínimo. Beleza? E aí eu vou gerar minha cardinalidade para cada alternativa dentro de cada critério. Encerra aí, negativo. Se a gente lembra, anteriormente eu falei que o método Prometeu é um método de diferenças. Ele avalia as diferenças de uma alternativa em relação à outra. Então, eu pego a minha cardinalidade obtida e vou submetê-la a uma equação aqui monotônica de lucro, né? Eu vou buscar maximizá-lo, onde eu vou gerar as suas diferenças e depois normalizar. Característica importante, aqui eu não vou definir se ela é monotônica de custo ou de lucro. Quando eu faço um input qualitativo, né, por ordinal, eu já indico ali, né, de uma forma indireta a minha relação, ou seja, se eu vou avaliar o custo de um carro, né, sei lá, o conforto do carro. Quanto melhor o conforto de determinado carro, melhor. Então, eu já digo que ela é melhor. Se fosse no caso de um custo, avaliando de uma forma marginal, quanto menor o custo, eu já diria que ele seria melhor que o outro. Então, não faço, neste caso, a definição, se ela é monotônica de custo ou de lucro. Eu apenas trabalho com uma função só. E aí, eu vou gerar suas diferenças. Vou submeter a diferença dentro de uma função de normalização, que essa daqui pode ser caracterizada pela função semicritério, né? Eu não utilizo 6 funções, apenas uma, onde eu vou dizer, basicamente, apenas para transformar os valores negativos em nulos, né? Valores zero, e gerar o grau de preferência aqui. Poderia ser preferência mediana, fraca, e a preferência total para a relação. Eu finalizo a etapa de avaliação de alternativas dos critérios qualitativos com esta matriz. Similar ao anterior, eu finalizo sempre com uma matriz de avaliação paritária, indicando os graus de preferência uma em relação a outra. Sigo para a segunda parte, avaliação das alternativas dos critérios quantitativos. Aqui é mantido a mesma característica do método que a gente viu anteriormente. Eu já tenho os meus valores cardinais, eu já tenho o desempenho de cada alternativa em cada critério. Aí aqui sim, eu vou definir se ele é monotônico de lucro ou monotônico de custo, e vou obter suas diferenças. No caso aqui, considerando monotônico de lucro. E aí sim, eu vou definir entre uma das 6 funções qual é a mais favorável
né, e suas respectivas limiares, né, necessária a cada tipo de função que eu irei selecionar. Seguindo, eu apenas defino uma função, defino sua limiar e faço a normalização. Mesmo modelo que a gente viu anteriormente. Qual que é interessante? Que a gente finaliza a etapa qualitativa e a etapa quantitativa com uma matriz similar, de uma forma equivalente. Então, eu viabilizei agora trabalhar tanto com o quantitativo e cardinal que gera um antídoto e inserir a parte qualitativa. Então, eu posso trabalhar duas naturezas de uma forma equivalente. Eu sigo agora para a obtenção dos pesos. Obtenção dos pesos, nós vamos ter uma pequena diferença. Eu mantenho o modelo de inserção ordinal, baseado na minha escala de 7 pontos, onde eu vou indicar uma relação de preferência ou de importância entre os critérios, por exemplo, e a soma deles, a relação de importância no contexto. Qual que é a diferença? Ao invés de eu considerar agora o meu valor máximo e o meu valor mínimo para a normalização, eu vou considerar um que é chamado de valor soma máxima e valor soma mínima. Ou seja, para eu obter essa escala, esse valor aqui, eu teria que ter obtido ali, por exemplo, a C1, 3 e 3 aqui, ou seja, ele foi absolutamente mais preferível, né, absolutamente melhor, do que todos os critérios comparados. Para eu obter o soma mínima, ele teria que ser absolutamente pior do que todos os critérios que foram avaliados. Então, esses valores vão determinar um limite, que é soma mínima e soma máxima, e as minhas pontuações são distribuídas dentro dessa escala. Então, essa pontuação é aplicada dentro dessa equação, que é só a pontuação menos o soma mínimo dividido pelo soma máximo menos o soma mínimo, e vai me gerar uma pontuação normalizada, indicando o grau de importância daquele critério dentro do meu contexto. Acaba aqui, temos mais uma etapa. Eu pego meu valor de preferência, divido pela soma e obtenho os seus valores de peso finais, onde a soma deles é igual a 1. Beleza? Então, eu pego as minhas matrizes obtidas nos critérios quantitativos, nos critérios qualitativos, critérios quantitativos, pondero segundo os meus pesos, eles trabalham com todos aqui, e vou gerar os meus índices globais. Aqui, considerando 5 alternativas. E agora, eu mantenho aquele modelo de análise. Né? Qual é o principal caso desse novo método? Além do modelo que eu já tinha, eu acrescentei a visão qualitativa e a subjetividade do decisor. Agora, eu consigo determinar um peso de uma forma que eu não necessito falar de modo global. Eu não preciso falar que o critério, sei lá, C, ele tem 0,7 de importância. Mas eu posso falar, o C, ele é melhor que o A, e ele é muito melhor que o B. Entendeu? E aí, essa avaliação paritária, eu viabilizo gerar uma pontuação global, que vai ser, respectivamente, o meu peso. Já normalizados, ponderados e obtidos os índices, eu vou obter meu fluxo positivo e o meu fluxo negativo, que mantém a mesma lógica trabalhada anteriormente. As médias, tal, a soma, quanto maior um e menor o outro, mais favorável. E aí eu vou para as minhas análises gráficas, que é o mesmo modelo já mantido, considerando os 3 modelos de análise. A pré-ordem parcial, quanto maior minha alternativa de fluxo positivo e menor meu fluxo negativo, mais favorável. Quando eu tenho, por exemplo, aqui A2 maior que A1 no fluxo positivo e A2 também maior que A4 no fluxo negativo, relação de incomparabilidade, por apresentar retas paralelas, e relação de diferença quando eu tivesse que o mesmo grau para fluxo positivo e o mesmo grau para fluxo negativo. Eu sigo, vou para a segunda forma de avaliação, que é já considerando aqui os meus fluxos líquidos, fluxo positivo subtraído do fluxo negativo. Quanto maior o meu fluxo líquido, mais favorável, essa é a pré-ordem total. E o último modelo, que é quando eu tenho a avaliação por intervalos. Eu gero um erro padrão, que eu somo meu fluxo negativo, fluxo líquido, e subtraio ele, gerando um limite inferior e um limite superior, que gera meus intervalos. Por exemplo, aqui, a alternativa 5, ela se manteve estritamente favorável, preferível em relação aos outros.
mais A4 em relação a 2 se tornarem diferentes. Mantém para o mesmo modelo. E aí a gente vem falar do veto. O que seria esse conceito do veto? O conceito do veto, como eu disse, ele não vai considerar os fluxos, nem fluxo positivo, nem fluxo negativo, nem índice de performance. Ele é uma análise intracritério. Então, eu considero aquela primeira parte da avaliação que eu tenho, a avaliação das alternativas nos critérios quantitativos e nos critérios qualitativos. O que eu faço? Eu vou pegar minha matriz de diferença, no caso aqui, considerar a parte quantitativa. A maior diferença determinada, ela vai ser o meu fluxo, ela vai ser o meu valor de veto, né? Caso eu tenha determinado ali uma limiar P, lá nas minhas funções, e essa limiar P seja maior que o limite máximo, o veto passa a ser igual a esse. Mas qual que é o interessante? A partir do momento que, dentro de um determinado critério, uma alternativa que obteve baixo desempenho no meu contexto global apresenta uma relação de veto no meu contexto intracritério, quanto a uma alternativa muito bem avaliada, muito bem favorável no contexto global, eu gero uma informação a mais para o meu decisor. Então, eu falo, olha, no contexto global, considerando todos os critérios, essa alternativa não foi favorável. Só que, porém, entretanto, quando eu avalio só dentro de um critério, ela obteve a melhor performance dentro de todas. Essa informação pode influenciar ou não a sua decisão final. Você vai comprar um carro, né? Aí você tem ali um Porsche, uma Ferrari e um Gol. Beleza, Porsche e Ferrari vai ganhar no conforto, vai ganhar na beleza, no desempenho, mas o preço nós sabemos que um Gol vai ganhar. Então, o preço do Gol, que ele é muito mais barato, mas muito, ele pode influenciar ou não na minha escolha final. É claro que isso aqui é uma análise totalmente hipotética, né? Você comparar um Gol com um Porsche, uma Ferrari. Mas o conceito do veto ele se baseia nisso. Então, essa informação a mais, ela influencia ou não influencia na minha decisão? Por que eu falo isso? A gente vai até lembrar aquele conceito básico de multicritério. Método não toma decisão. Método gera informação, ele manipula dados, né, que vão estruturar a preferência do decisor, principalmente quando eu tenho visões qualitativas. Ele estrutura essa preferência junto com meus dados quantitativos e ele indica para você uma solução. Mas ele não toma decisão por você. Então, essa informação que ele te dá vai te dar embasamento para uma análise decisória mais assertiva. Beleza? Aqui finaliza o veto. Aqui é falando do caso o P fosse maior que o veto, então o veto seria igual ao P. Aplicações. Né? Hoje nós já fizemos aplicações dessa modelagem proposta e aprovada recentemente. Avaliação de drones, aplicação de guerra naval na Marinha, né? A gente fez até artigo, já a gente tem um nacional e internacional com esse estudo, onde a gente fez a aplicação, junto com a aplicação da ferramenta computacional, e viabilizou analisar, não são nem drones, né? São ARPs, aeronaves remotamente pilotadas, né? Então, a gente trabalhou ali com conceitos qualitativos, conceitos quantitativos, né? Qualitativo avaliando o modelo do sistema que ele trabalhava, sistema tecnológico falando, a tecnologia imputada ali. O modelo da asa, qual era a forma de lançamento da aeronave? Tinha aeronave que era tipo asas rotatórias, né, tipo helicóptero, tem outros que eram asas fixas, tipo essa daqui, que necessitava de uma pista de pouso, tal, e tinha outros que eram por catapulta. Então, qual que era mais favorável para a aplicação dentro das minhas necessidades? E quantitativo, a gente trabalhava a velocidade, a altitude, o comprimento, né, para guardar tal, o equipamento, entre outros. Aplicação também de avaliação de lanchas, né? Essa daqui seriam são lanchas de combate fluvial, né, para apoiar as operações lá na Amazônia, tanto operações de combate quanto operações de vigilância e defesa também, né, de modo geral. Aplicação também para... Isso aqui foi até a apresentação que eu fiz no CEGET essa semana, Simpósio de Gestão e Tecnologia, e a gente fez essa avaliação, né, de viaturas pesadas, né, considerando tanto a performance dela dentro de vários tipos de ambiente, de aplicações, né, e também considerando parte de defesa, quanto a robustez da parte da blindagem, tal, do automóvel, e também as suas performances quantitativas
que eram ali de velocidade, peso e o quanto que aguentava fazer carregamento para apoio logístico. Isso aqui foi uma avaliação muito interessante, né, Bank Closed, que foi o quê? A gente fez uma análise de, se não me engano, acho que foi o Rafael, ele fez até um briefing dessa apresentação. O que aconteceu? A gente tinha uma determinada região, né, acho que era em Duque de Caxias, se não me engano, aí no Rio, e o que foi feito? Eu tinha 5 agências físicas, né, só que eu tive uma queda de demanda. Pô, com o avanço da tecnologia, na internet banking, tal, mobile banking, eu tive uma redução dessa demanda. Então, não era mais necessário eu ter uma apresentação massiva de serviços físicos, né? Sendo que eu não tinha mais essa demanda. Então, qual que foi a lógica? Ok, se eu fechar uma agência dessa, alocando meus funcionários, né, dentro de os colaboradores, dentro de outras agências, alocando de uma forma efetiva meus clientes dentro de outras agências, né, a partir do momento que eu tenho uma demanda grande agora para a parte online, eu viabilizo ter uma redução de custo e usar esse recurso para investimento tecnológico e aperfeiçoamento dos meus serviços nos serviços online, né? Então, aqui foi diferente. Ao invés de identificar quem era o melhor, eu fiz uma avaliação em prol de identificar qual era a alternativa com menor desempenho, tanto nas naturezas quantitativas e qualitativas, e identificar qual que era mais favorável para fechamento. Entendeu? Então, o estudo, esse método que a gente trabalhou, ele tem uma certa flexibilidade de aplicação. Né? Nem sempre é só importante saber quem é o melhor, mas também saber quem é o menos favorável. Né? E aqui também foi a aplicação no INCID, né? Aplicação de avaliação de obuseiros, né? Esses equipamentos de combate. E agora vamos fazer uma aplicação do estudo de caso, vendo como é que ele funciona a axiomática, né? Para ali, vendo como é que são as performances. E depois a gente faz a aplicação lá na plataforma online. Então, para a gente ver como que funciona essa avaliação, eu vou utilizar o mesmo estudo de caso que eu utilizei anteriormente. Né? 5 alternativas, 4 critérios. 5 alternativas de software de gestão, né? O SRP, Oracle, TOTS, Micro e BRP. 4 critérios: preço, complexidade, segurança e desempenho. Só que nessa situação, eu não consigo definir de uma forma quantitativa a minha complexidade e nem minha segurança. O preço e desempenho eu tenho, mas os outros dois eu não tenho. E aí vamos ver como que isso funciona e pode influenciar na minha análise final. Então, primeiro caso, vamos destrinchar esses critérios. Vou avaliar o primeiro critério complexidade, avaliar as alternativas dentro desse critério. Então, utilizando a minha escala aqui de importância, né, de 7 pontos, lá do método Sapelo, eu vou indicar as relações de uma alternativa em relação à outra quanto à complexidade. Ou seja, o SRP ele é absolutamente melhor em relação à Oracle quanto à sua complexidade. Ou seja, ele é menos complexo, bem menos complexo. Já em relação ao TOTS, ele é muito melhor. Em relação ao micro, ele é apenas melhor, só que em relação ao IBRP, ele é pior. O IBRP é melhor que ele. Então, feito isso, eu vou indicar minhas preferências e a soma delas nós vamos normalizá-las. Onde eu vou pegar aqui o IJ, que seria o seu desempenho dentro do critério de complexidade, menos o mínimo obtido, que seria o menos 9, sobre o máximo, que é o 9 menos o mínimo. Gerando o quê? As minhas cardinalidades. Faço isso no critério de complexidade. Finalizou aqui? Não. Obtidas as minhas cardinalidades agora, eu já tenho meus valores quantitativos, eu submeto numa função de maximização, onde eu vou fazer a avaliação subtraída das comparações e vou gerar minha matriz de diferenças, igual feito lá no método Prometer. Com as matrizes de diferenças, eu aplico a minha função de normalização, uma função aqui linear, e eu gero meus graus de preferência fraca, preferência mediana e preferência estrita quando eu tenho 1. Então, quando eu tenho 0, não foi preferível, 0,222 ali. Eu tenho ali uma preferência fraca, 778 já chegando, uma preferência forte e 1, preferência estrita. Finaliza aqui,
avaliação das alternativas no critério complexidade. Agora eu vou para o critério segurança. Eu faço o meu input das preferências, uma por uma. Eu vou somar e vou aplicar sua normalização, gerando sua cardinalidade. Lembrando que esses dois critérios estão na base qualitativa. Gerei sua cardinalidade, submeto na função, gero suas diferenças. Normalizo e gero a matriz normalizada das alternativas no critério segurança. Eu finalizo a parte qualitativa, agora eu vou para a avaliação das alternativas nos critérios quantitativos. Agora é similar ao modelo que a gente já aprendeu. Eu vou definir o tipo de função e sua respectiva limiar. No caso aqui, limiar Q de indiferença e a limiar P de preferência, mantendo as mesmas características já trabalhadas. Nesse aqui, eu necessito identificar que ele é um monotônico de custo, ou seja, eu vou fazer comparação menos avaliação, né? ORC menos SRP, TOTS menos SRP, MIGO menos SRP e BRP menos SARP, gerando suas diferenças. Obtidas as diferenças, eu preciso agora normalizar, segundo a minha função e segundo minhas limiares de indiferença e preferência. Aqui seriam as diferenças obtidas. Quando eu normalizo pela minha função e pelos meus parâmetros, eu gero a sua relação de preferência dentro de uma escala que vai de 0 a 1. Segunda parte e último critério de desempenho. Nesse aqui é monotônico de lucro, quanto maior melhor, então vai ser avaliação subtraída das comparações. Considerando aqui também a função linear e a limiar de Q igual a 10 e P igual a 20, obtido suas diferenças, né? Eu vou aplicar a função e gerar a sua relação de preferência paritária dentro do critério de desempenho. Finalizo a parte com os valores normalizados dentro de cada critério, qualitativo e quantitativo. Agora eu consigo trabalhar as duas naturezas de uma forma equivalente. Agora eu preciso o quê? Determinar os pesos. Então, o peso eu tinha. Os critérios eram complexidade, segurança, preço, desempenho. Utilizando a mesma escala de importância, eu determino a sua relação de preferência ou de importância quanto a cada uma outra variável, gerando sua avaliação, sua pontuação global. Como eu falei, aqui a gente não considera o máximo e mínimo, e sim um conceito de soma mínima e soma máxima, onde o soma mínima foi menos 9 e o soma máxima 9. Ele me gera uma escala imaginária, né? E aí, as minhas pontuações são normalizadas dentro dessa escala. E aí eu gero as minhas pontuações normalizadas, que depois, cada uma dividido pela soma, vai me gerar o peso final de cada critério, né? Isso é a respectiva importância. Então, é claro que ele obteve valores diferentes com a aplicação anterior, mas porque aqui eu indiquei minhas preferências, né? Então, não necessariamente eu ponderei ali os meus valores, mas eu mudei preferência. Então, quando você consegue indicar de uma forma mais clara a sua subjetividade dentro da avaliação, você traz uma avaliação mais realista, também mais próxima dele do resultado que você quer ter. Agora nós vamos ponderar. Eu pego os meus valores obtidos, vou ponderar as minhas matrizes, e agora a média delas vai gerar o meu índice de preferência global, indicando quanto cada uma foi preferível à outra, ou sobreclassificou a outra dentro do meu contexto global, né? E aí eu vou para a obtenção dos fluxos positivos e fluxos negativos. Lembrando, quanto maior o meu fluxo positivo, menor o meu fluxo negativo, mais favorável é, pelo primeiro modelo, a avaliação por ordem parcial. E o fluxo líquido, quanto maior o seu valor, mais favorável também. Então, esse gráfico aqui, ele é um gráfico que é gerado pelo software, que a gente vai ver daqui a pouco, o software online, né? Então, aqui ele já indica que
A IBRP ela foi preferível de forma parcial. Aqui não obtivemos nenhuma alternativa de cómputo total, porque ela foi preferível ao micro, foi preferível à ORAC, foi preferível à SRP, mas ela foi indiferente à TOTS, a partir do momento que elas apresentam retas paralelas. Nesse contexto, a alternativa de menor desempenho foi a alternativa SRP, que apresentou menor índice positivo e menor índice negativo. E o maior índice negativo, totalmente o inverso do favorável. Segundo modelo de análise, pré-ordem total. Então, aqui a IBRP, agora ela se manteve, ela se mostrou mais favorável a TOTS. E é até interessante que ela se manteve aqui, ó, basicamente 2 casas depois, né? Então, ela se manteve em primeiro, precedida ali pela micro, TOTS, ORAC e, por último, SRP. E eu vou para a avaliação de intervalo, que aqui eu já tenho a minha análise por intervalos, né? Considerando minha amostra de fluxo líquido, o meu valor de erro padrão teve aqui 0,072. Somando ele, eu gero os limites superiores e inferiores, que são, respectivamente, a representação dos meus intervalos. Então, qual que é interessante? Antes, na segunda forma de avaliação, a IBRP ela estava preferível à micro, só que agora ela se manteve como indiferente pela interseção entre os fluxos. Mas, mesmo a micro sendo indiferente à TOTS, a IBRP se manteve como preferível em relação a TOTS. Então, é sempre interessante a gente lembrar esse conceito da transitividade, da não transitividade, que a minha preferência ela é transitiva, mas a minha indiferença ela é intransitiva. Beleza? Agora, vamos para a plataforma computacional. Aqui acabou que eu nem falei do veto, mas a gente vê ele lá na plataforma. A plataforma ela é bem simples, tá? Ela foi desenvolvida buscando trazer uma interface mais simples possível, de que você faça os inputs de uma forma favorável, mas gere um resultado robusto. E a gente vai conseguir avaliar isso por números, por gráficos e também por grafos. Também já está registrada, né, lá no INPI. Também ela foi registrada junto com a Prometer 123. Saiu recentemente semana passada. E qual que é interessante? Nós fizemos 12 publicações, né? A gente fez 12 submissões e as 12 foram aprovadas, né, durante o ano de 2020. Mesmo sendo um ano conturbado aí, academicamente a gente teve não fomos para os congressos, né, mas obtivemos aí um bom número de publicações, estudos também. Qual que é interessante? Acaba que valida o nosso método, né? A partir do momento que você faz vários estudos, você consegue trazer opiniões, né, dos avaliadores. Muitas coisas que estão na modelagem foram avaliadas, né, pelos revisores, né, dos congressos e também dos periódicos. E viabilizou também estar publicando aí um livro na Springer, né? Um capítulo de livro, né? Já, na verdade, saiu, deve ter em torno de umas 3 semanas, já está publicado, que foi, respectivamente, o estudo dos drones. E agora, vamos fazer primeiro, são 10h20 ainda, vamos fazer primeiro a aplicação do Prometer desse caso aqui, né? Que a gente viu agora, dos RPs. Depois eu quero fazer um caso avaliando notebooks, considerando também alguns critérios para a gente ver um pouco diferente, né? Como é que funciona também. Então, gente, vamos lá. Para acessar a plataforma, é bem simples. Peraí, deixa eu mexer aqui. Então, vai no Google, Prometer Sapevo. Se você jogar assim, acho que já aparece. Aqui, ó, já é o primeiro. Ou então você só colocar prometer-sapevo.com. Já é o primeiro resultado. Todo mundo está vendo a plataforma aí? Tá direitinho? Sim. Sim? Tá. Então, pedir que vocês abram para a gente ir fazendo os inputs juntos. E aí a gente vai vendo como é que ela trabalha. Eu só vou ter que... Acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que ver as preferências. Vou ter que dar uma decorada aqui. Deixa eu ver pelo menos os inputs aqui. Então, ó, vamos só
mostrar aqui a plataforma. Aqui é a home, né? A home eu já inicio, então eu vou ter que colocar um título, fazer uma seleção de uma área aqui, e dizer só se é proposta acadêmica ou empresarial, não é nada muito grande. O método, aqui eu faço uma breve explicação do método, né? Que está eu, junto com o professor Marcos e o professor Simões, que foi meu orientador aí também, no IME. Então, aqui tem os nossos links, né? O nosso LinkedIn, ResearchGate, Lattes também. Pesquisas. Os artigos, aqui está meio desatualizado, eu tenho que atualizar, semaninha eu atualizo. Então, todos os artigos publicados a gente está colocando aqui, né? Então, por exemplo, essa aqui, que é dos drones, foi no spawn de 2019, eu clico aqui, ó, e eu já abro o PDF, então, você já pode estudar aqui. Ainda essa semana eu vou fazer a inserção dos outros que foram aprovados. E eu também tenho um tutorial. É claro que o ideal mesmo é você assistir a aula, né? Só o tutorial, assim, ele é bem simples, mas já dá uma ideia. Que também tem uma aula que eu dei no IME no primeiro semestre, né? Primeiro trimestre, desculpa. Primeiro não, segundo trimestre. Era a turma do pessoal de computação. E aqui eu tenho a explicação do método, o que eu devo fazer em cada etapa, uma breve explicaçãozinha, né? Coisa simples. E como é que eu faço depois a análise. A plataforma está tanto em inglês quanto em português, tá? Então, só vir aqui, se você clica aqui, você já vai ter ela toda em inglês, tal, tanto o tutorial também. Só a aula aqui, eu só tenho ela em português. Ainda não fiz a tradução dela, mas só dia desse eu gravo uma aula em inglês. Então, vamos lá, avaliação de RPs. Avaliação de RP. Vou pegar um conceito aqui, ciência de computação, proposta acadêmica. E aí eu clico em iniciar. Ué. O que aconteceu com a plataforma? Ué. E aí, vocês estão acessando aí, vocês estão aqui que foi carregado alguma coisa ou teve algum probleminha também? Miguel, eu entrei aqui, tá tranquilo, tá? Incluir alternativa, Ué, incluir... então, calma aí, deve ter sido o meu, que eu tô pelo Firefox, deixa eu ver pelo Chrome. eu entrei pelo Chrome. Pô, essas coisas é preocupante, cara. Eu fiz essa apresentação, eu já usei isso aí tantas vezes e agora ele... É sempre assim, sempre ao vivo é mais emocionante. Mas, cara, já apresentou isso aí. Já tanta, não sei quanto, deve ter sido alguma atualização do Mozilla, aí deve ter dado alguma interferencial. Deixa eu ver se isso aqui vai carregar. Não está carregando também. Ué, gente. Alguma coisa atualizou no meu computador. Critério qualitativo e critério quantitativo. Abriu as caixinhas para input, não abriu? Sim. Se eu quiser botar mais, ele está liberando mais. O que aconteceu com o meu computador? Isso aqui é uma coisa específica no meu computador mesmo, tá? Deixa eu ver aqui no Edge. Não é muito bonito não, mas aqui dá pra gente... Deixa eu ver se vai pelo menos carregando. Também não tá carregando. Nossa, estranho. Poxa, eu vou... Professor Marco, deixa eu fazer o seguinte. Marco. Espera aí. Você sabe que na semana passada aconteceu a mesma coisa com o Maione? Na hora de apresentar, ele foi abrir o Tor. Ele foi abrir os Tor 2 aí não correu. A gente já tá com esse software já tanto tempo, cara. Agora, tipo assim, e só no meu, né? Logo com esse apresentador. Pô, a gente já rodou tanta coisa nele. Mas que coisa, eu rodo pelo meu local aqui. Deixa eu abrir o champ aqui. Que a interface é a mesma. Só que eu só não vou estar online. Qualquer coisa eu compartilho aqui também. Deixa eu ver se o meu tá abrindo. Peraí. E eu pergunto pra você agora porque eu não sei se foi meu computador, se ele desatualizou algum plugin aqui, alguma coisa. Deixa eu ver aqui, peraí. Que é quando a gente roda pelo local. Deixa eu só me localizar. Aqui no meu tá show, pô.
Tá show? Quer tentar aí no meu? Ah, então pode, eu vou te falar nos inputs, pode ser? Pode, vamos lá. Ah, então excelente. Então só deixa eu compartilhar aqui, que aí mostra direitinho. Estranho, foi alguma coisa que no meu computador desatualizou Aí, e... no computador, Ah, que o do Isaac rodou direitinho. Compartilhei, eu vou te passando os dados, Aí, ó, título. aí a gente vai inserindo. Ah, excelente. Peraí, deixa eu botar aqui para não... Deixa eu só... Peraí, rapidinho. Não, sem problema. Vou botar aqui... Bem, aqui já abriu. Qual é o título? Já. Qual é o título? É alguma coisa no meu computador mesmo, que até o local não tá... É alguma coisa que desatualizou aqui. Coloca só um título como RP. RP. E seleciona uma área. Botar lá, engenharia. Isso. Proposta. E área acadêmica. Iniciar a avaliação. Isso. E aí, se vocês verem aí, ó, ele vem aqui já meio que imputado para um critério quantitativo e um qualitativo, né? E duas alternativas, que é o mínimo possível. Só que caso eu tenha apenas um critério, é só você clicar, assim, apenas uma natureza, né? Então é só você clicar nessa lixeirinha aqui que você já elimina ela, né? Se quiser adicionar depois, é só clicar no mais. Mas basicamente aqui a gente vai inserir os 4 critérios, né? E as 5 alternativas. Então, só clicar nesse maisinho aí das alternativas, adiciona 5 e nomeia elas. SARP. SARP. A outra é ORAC. A outra é a TOTS, TOTS. A outra é a micro. E a outra é IBRP. Tá. Critério qualitativo são 2. Então, vai ser a complexidade e a segurança. E os critérios quantitativos também serão 2. O preço e o desempenho. E aí é só clicar em prosseguir, que aí ele vai iniciar a avaliação. Então, como é apresentado aqui? Ela é bem simples, né? Não tem que inserir número nem nada. Então, basicamente, vocês vão inserir ali uma relação paritária de cada alternativa em relação à outra, né? No caso, a gente faz ela meio que na diagonal ali e automaticamente já transcreve para o outro. Então, a SARP em relação à ORAC, no meu dado caso, ela foi absolutamente melhor no critério complexidade. Então, esse últimozinho aí. Já quanto a TOTS, ela foi muito melhor. Esse aí. Já em relação à micro, ela foi melhor. E em relação à IBRP, ela foi pior. Agora, avaliando o ORAC em relação a TOTS, ele foi pior. Em relação ao micro, foi muito pior. Em relação ao IBRP, ele foi absolutamente pior. Agora, avaliando o TOTS. O TOTS quanto ao micro, ele é pior. E em relação ao IBRP, ele é absolutamente pior.
E o últimozinho lá, que vai ser o micro em relação ao IBRP, ele está mais embaixo. Isso. Ele vai ser muito pior. Fechado. Agora a gente vai para o outro lado. O SRP, no critério de segurança em relação ao Oracle, deixa eu só catar aqui, ele vai ser pior. Quanto ao TOTS, ele vai ser absolutamente pior. Quanto ao micro, muito pior. E quanto ao IBRP, muito pior também. Agora o Oracle, ele vai ser, quanto ao TOTS, muito pior. Pior quanto ao micro. E pior quanto ao IBRP. Já o TOTS agora, quanto ao micro, ele vai ser melhor. E também melhor quanto ao IBRP. E finaliza que o micro, em relação ao IBRP, ele vai ser equivalente. Fecha e vou para a segunda parte de avaliação. Tá carregando aí o... Lembrando que toda interface, né, cada etapazinha, ele tem esse símbolozinho aqui de interrogação, que ele dá uma breve explicação, tá? O que você tem que fazer, caso tenha alguma dúvida, né? Tá, e vamos lá. Aqui, basicamente, eu vou inserir os meus valores quantitativos, né, de cada alternativa para cada critério. Então, no preço, o SRP é 15. No Oracle é 29. No TOTS é 38. E no micro é 24. No BRP. IBRP. E o BRP é 25,5. Esse aí pode botar. 25,5. Ele já. Agora o desempenho. O desempenho é 50 para o SRP. 110 para o Oracle. 90 para o TOTS. 75 para o micro. E 85 para o IBRP. As funções, eu vou definir onde está escrito função, se ele é para minimizar ou maximizar. Não, nesse anterior, isso. O preço, ele é minimizar. E a função dele vai ser a pseudo critério por variação linear. Vai embaixo. Aí. E o desempenho vai ser para maximizar. E também pseudo critério com variação linear. A gente vê que ele não tem botão de prosseguir. Então, a gente vai clicar em definir parâmetros, que ele vai aparecer as caixinhas para eu fazer o input das minhas lineares. E aí, aqui eu vou definir 2 para o critério peso, como indiferença, né? E 5 como preferência. E no desempenho, vai ser 10 e 20. Agora é só clicar em prosseguir. Agora eu vou fazer a avaliação dos pesos, né? Os pesos nos critérios. Então aqui, eu vou dizer que a complexidade, ela é muito pior do que a segurança, quanto à minha preferência, ou muito menos importante, né? O preço, ele é menos, a complexidade é menos importante que o preço, e também menos importante que o desempenho. Já a segurança, ela é muito mais importante que o preço.
muito mais importante, e a segurança, absolutamente mais importante que o desempenho. Isso é mais importante, é a última. Menos, muito mais. E o preço em relação ao desempenho? Equivalente. Eles são equivalentes. Ou tão importante quanto. É a do meio. Isso. Agora é só obter os resultados. E aí, ele fecha gerando os meus valores finais. Então, aqui, ele apresenta os meus índices de preferência globais, né? Esses cinzazinho claro. Os fluxos positivos. Os fluxos negativos. E o fluxo líquido. E abaixo ele já te dá o ranqueamento final. Acabou aí? Negativo. Se vocês observarem, eu tenho um botãozinho escrito análise detalhada, né? Que é esse verdinho, e ali ele vai me dar análise gráfica. Então, só clicar nele. E aqui já vem a análise mais completa. Além dos valores já obtidos, ele também apresenta os meus intervalos, juntamente com o valor de erro padrão. Você vê que tiveram os mesmos valores do que na aplicação lá. A análise gráfica, o mesmo modelo, os mesmos valores, né? Apresentando aqui o IBRP paralelo ao TOTS, mas preferível contra a micro, o ORC e o SRP. Apresentando também aqui a avaliação por ordem total, né? O ranqueamento. Abaixo tem a parte de intervalos. Se der uma baixada, só isso. Ele já apresenta também todos os intervalos. E, além disso, para o primeiro e para o segundo caso, ele também colocou um grafo, né? Se a gente subir um pouquinho, sobe um pouquinho. Tem um botão de grafos aqui. Se você clicar nele, vai carregar o grafo. Aí, abaixando, você vai ver o grafo formado. Indicando, quando eu tenho aqui você não tem conexão, né, entre as vértices aqui, você já percebe que ou eles são indiferentes ou eles são incomparáveis, e a partir do momento que eu tenho um envio aqui da ARESC, ele já indica a sua dominância em relação ao outro, né? No caso aqui, por exemplo, o TOTS aqui indicando dominância contra o SRP e contra o ORC, sendo parcialmente preferível aí contra essas duas. E a última aqui já faz a avaliação total, né? A preferência total. E aí nós temos a relação de veto, né? O veto, como eu disse, ele vai ser no quantitativo a maior diferença, né? Das diferenças apresentadas, e no qualitativo ele vai ser sempre quando obtiver 1, né? A relação de preferência que obteve 1 já é mais favorável. Então aqui, na complexidade, a gente tem o IBRP apresentando contra o ORC, então isso não influencia muito para mim, porque o IBRP já se mostrou como mais preferível. Depois eu tenho o SRP apresentando a preferência contra o TOTS, né? Uma relação lá no preço, né? 23 mil de diferença. Só que é interessante que o TOTS ele ficou em terceiro lugar. Então, no meu caso, também acabaria não influenciando, né? Mas garantiria até que o SRP só se mostrou favorável nesse caso. E um pouquinho mais abaixo, tem a segurança e o desempenho, onde o ORAC aqui apresentou contra o SRP uma relação de veto, mas o SRP foi o menos favorável, e o TOTS também contra o SRP. É interessante também que, em cada critério desse, ele também é apresentado o peso, tá? Que cada critério obteve. E no final nós temos o que é chamado de análise de destilação. Né? O que é essa análise? Isso é do ProBTC PV1? Negativo. Isso é um conceito trabalhado em multicritério. O que ele desempenha, né? Eu fiz a avaliação, né? Total. Mas será que se eu remover uma alternativa, eu posso ter uma mudança do meu ranqueamento final? Eu posso ter uma variação? Sim ou não? Depende. À medida que eu tiro um critério, eu posso ter uma mudança nos meus resultados? Então, essa avaliação ela tem esse fator, né? Esse objetivo. Eu removo uma alternativa, um critério, um conjunto de alternativas, né? 2, 3, e vejo como as minhas alternativas se comportam sem aquele determinado variável, tanto critério alternativo. Então, só como um exemplo, a segurança foi o critério que obteve maior peso, 0,44, se eu não me engano. Então, vamos clicar nela. Clica nela, por favor, professor. E eu clico aqui em destilar.
ele vai refazer meu processo de cálculo e vai me gerar uma nova análise. Ele vai recalcular e ele apresenta tudo. Se a gente vê, vamos pela pré-ordem total, que ela é mais fácil. Ó, desce só um pouquinho mais, só para eu ver o nome das alternativas. Aí, tá show. Ó, o IBRP se manteve em primeiro lugar, o ORIC foi para segundo e o SRP foi em terceiro. O SRP é o que manteve não preferência em todos, né, como é menos preferível. E a TOTS, que era em terceiro, foi para o último lugar. O que isso me indica? Ó, o TOTS, ele é fraco, né, no critério de segurança. O SRP já tem uma, não muito grande, mas tem um médio ali na segurança. Isso já viabilizou, né, essa troca de posições. Entendeu? Então, essa técnica que a gente incluiu, né, na avaliação, basicamente ela vai trabalhar nesse conceito. O que eu posso remover, o que eu removo, ou o que eu acrescento, né? Eu posso remover e colocar também, novamente, de modo que eu consiga identificar uma influência de uma dada variável dentro dessa avaliação e também uma certa dependência das outras alternativas. Às vezes você tem muito disso. Às vezes você pode ir removendo alternativas e não muda nada. Isso indica que todas as alternativas são independentes. Mas, às vezes, para uma alternativa ser favorável ou não, dentro de um dado critério, no contexto, ela depende de uma outra alternativa ali, com um certo desempenho. Então, se a gente voltar lá no final de novo, coloca lá na parte deste lá. Eles sempre já vêm todos marcados, né? Aqui, ó, aqui o critério não apareceu, segurança. Se vocês virem aqui, só apareceu os 3 critérios. E aí, aqui ele já está todo mundo marcado. Eu só clico em destilar novamente, eu tenho a avaliação anterior, já completinho. Olha lá, gerando os resultados novamente, tudo completo como já estava. E aí a gente pode manipular, tirar alternativa, coloca e ver como funciona. Então, basicamente, essa é a plataforma desenvolvida. Desculpa aí por não ter funcionado no meu computador, não sei o que aconteceu hoje. Realmente foi a primeira vez que isso ocorre. Né, mas computação... Essa frase é perigosa, hein, Miguel? Isso é a primeira vez que isso me acontece. Frase, cuidado, né? Pode acontecer. Cuidado, que isso é uma frase capciosa. Essa frase foi engraçada. A gente já está trabalhando tanto tempo com essa plataforma, mas acontece, né? Mas eu quero já agradecer aí o professor. Quem tiver vontade, tem os outros estudos de casos, pode aplicar lá. Eu vou colocar os artigos lá, se quiserem usar a massa de dados lá dos artigos para ver como funciona a plataforma, né? Dá para trabalhar também de uma forma simples aí, obtendo um resultado complexo. Quem tiver com vontade aí, deixa eu compartilhar aqui meus contatos. O meu estudo de caso vai ser favorável à aplicação do método e tal. Pode entrar em contato comigo, eu tiro dúvidas, a gente vê o que pode sanar aí. Aí está meu e-mail, está meu LinkedIn no ResearchGate, pode entrar em contato. O professor também tem meu número, qualquer coisa, se alguém tiver interesse, só entrar em contato também. E a gente vai trocando ideia, tá? Não tem problema, a gente vê, fiquei com dúvida nessa parte quantitativa, como é que eu faria essa avaliação dentro do meu caso. A gente vê isso também e estamos aí de portas abertas, tá? Agradecer ao professor aí pelo convite também. Obrigado, Guilherme. Né? Então, já bateu a hora, nem vou fazer outro caso. Mas na hora. Mas aí, outra oportunidade. Coronel Lopes, está aí na área, Coronel? Deixa eu ver se ele está aqui. Está ali quietinho. Bem, pessoal, então, assim, essa ferramenta aí que o Miguel... É o que eu sempre falo, né? Na verdade, saiu uma pesquisa recente, que eu já comentei com vocês, né? Já até fizemos esse estudo, já o Miguel já leu o artigo, o professor Simões passou para a gente. Não adianta só você propor um método novo, né? Porque se o Miguel só tivesse proposto o Prometer-SAP VM1, ele ia defender a dissertação dele, ia passar, ia ficar tudo muito bem, e ninguém nunca mais ia utilizar o Prometer-SAP VM1. Né? O Prometer-SAP VM1 ia servir tão somente para o Miguel defender a dissertação dele e para o Miguel fazer os artigos dele. Né?
Só que é claro que nós, enquanto pesquisadores, nós não queremos isso, né? Pelo menos eu acho que é natural que a gente não queira isso, né? O que a gente quer é que as pessoas usem o método, né? Usem aquele conhecimento que foi gerado, ele é para ser utilizado a favor da sociedade, né? Então, essa foi a ideia. O Miguel desenvolveu essa plataforma, como foi mostrado aqui, né? Ela é online, não precisa instalar nada, está disponível 24 horas, 7 dias por semana, totalmente online, né? Cuida. Não precisa instalar nada, não tem problema de versão do Windows, de não sei o quê. Se é Windows, se é Mac, não tem esse problema, né? A não ser o computador do Miguel, que agora deu pau aí. O criador, Era o que eu ia falar. É só do Miguel que não resolveu. Só no do Miguel que não rodou, Só no a vida inteira ajudou a fazer o código, né? Aí, não, hoje não está afim de trabalhar, não. Só no autor do método que ele não quis rodar. Todo mundo rodou. Não vou trabalhar, não. Só vou apresentar slides. Desse jeito. Então, muito fácil de mexer, já apresenta ali em 5 passos. O próprio software já vai conduzindo o teu raciocínio, né? Quantas variáveis qualitativas, quantas quantitativas. Aí você preenche lá as preferências, né, ordinais, depois preenche lá a matriz de decisão, coloca lá os valores da normalização, se a função de maximizar ou minimizar, e acabou. E ele já te dá o resultado, né, do método. Então, o objetivo é justamente facilitar para a comunidade científica, tanto nacional quanto internacional, por isso que ele já está disponível em inglês também, facilitar a aplicação do método, né? A Banca do Miguel teve até a professora Maria Tereza, lá do Instituto Federal do Porto, lá de Portugal. Justamente, o nosso objetivo foi justamente convidá-la, lá de Portugal, para que fique mais fácil o processo de internacionalização do método, né? E, para o ano, a nossa intenção é convidar o Brans também, que é um dos autores aí do Prometer, né? Convidar o Brans para fazer uma avaliação, né? Ou participar de algum artigo conosco. Então, vamos entrar em contato, já estamos entrando em contato com o Brans, que é o criador do Prometer, né? Original. Eu já mandei um e-mail para ele, para a gente desenvolver uma pesquisa juntos, e aí o objetivo é mais ainda internacionalizar esse método que o Miguel desenvolveu. Tá? Então, se alguém tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só falar com o Miguel, tem os contatos dele aí, ou fala comigo, que, né, se alguém for escrever o artigo utilizando o Prometer Sapevo, fala comigo, que eu coloco o Miguel no circuito e a gente vai desenvolvendo juntos, né? Sim. Nós vimos já 3 métodos, né? O Electrimor, o Tor2 e o Prometer Sapevo, M1, e assim, a minha percepção é que, disparado, esse do Miguel é o mais fácil, né? Mais fácil de mexer, né? Mais fácil de fazer os inputs e tal. Os inputs, né? Colocar os inputs e tal. Essa é a percepção que eu tenho. Esse do Miguel, disparado, é o mais fácil, com a ferramenta mais fácil de mexer, mais, assim, graficamente superior, né? Agora, também não adianta, não faz o menor sentido escolher um método pela facilidade da ferramenta, né? A gente vai escolher o método pela natureza do problema, né? Então, se for um problema de ordenação e tal, né, dá para usar o Prometer Sapevo numa boa, né? Agora, se for um problema de classificação, não tem acordo, né? Se algum de vocês for escrever um artigo com um problema de classificação, necessariamente vai ter que usar o Electrimor, né?
o Electrimor, que trabalha, que separa as alternativas em classes, né? Agora, para a ordenação, vocês podem utilizar tanto o TOR2 quanto o Prometê-Sapevo M1, se o problema for de ordenação, né? Então, aí vocês escolhem qual que vocês acharam mais interessante. É o que eu falei, o TOR2 tem que tomar cuidado porque ele é ótimo, mas o problema dele é justamente que ele é bom demais, né? Então, matar, às vezes, usar o TOR2, por exemplo, esse problema que o Miguel mostrou, do ERP, né? Ah lá, Oracle, TOTUS, não faria o menor sentido utilizar o TOR2 nesse problema, né? Não faria. É o que eu falei, é matar uma formiga com uma bomba nuclear. Pô. Não faz o menor sentido. Eu tenho esse problema que o Miguel mostrou, de escolher um ERP, o Prometê-Sapevo M1 é muito melhor do que, muito mais intuitivo, tem uma interface gráfica melhor, muito melhor utilizar esse do que usar o TOR2, né? Agora, tem problemas que realmente o TOR2, por exemplo, uma limitação do Prometê-Sapevo é que, como vocês viram, na hora de fazer a avaliação dos critérios qualitativos, ele trabalha com comparação paritária, igual ao HP. Então, quer dizer, se você tiver muitas alternativas e muitos critérios, não é prático trabalhar com Prometê-Sapevo. Começa a ficar muito ruim, né? São muitas inserções. São muitas comparações. Então, se você tiver lá 30 alternativas, 30 critérios, é melhor trabalhar com TOR2, né? Com TOR2 você vai colocar lá os valores do peso e tal, e o TOR2 vai resolver com o pé nas costas, né? Agora, esse probleminha que o Miguel mostrou não faz o menor sentido trabalhar com TOR2, é melhor trabalhar com Prometê-Sapevo. Então, aí a gente volta lá na nossa aula, na primeira aula lá que a professora Amanda falou também, né? Que para usar os métodos, né? Eu tenho que ver o problema e, a partir das características, da tipologia do problema, eu vou escolher um método que melhor, né? Que tenha a melhor aderência àquele determinado problema, né? Se eu tiver muitas alternativas e muitos critérios, muitas alternativas, muitos dados qualitativos e tal, é uma furada usar o Prometê-Sapevo, né? Se eu tiver até ali 5, 6, 7, dá para fazer, né? Começou a ter mais de 7, começa a ficar muito trabalhoso. Aí é melhor usar o TOR, né? Então, é isso. Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Qual é a diferença entre os métodos? Está tudo bem até aí ou não? Tudo tranquilo? Deu para entender sim, professor. Professor, e eu só estou com uma dúvida em relação até aos trabalhos mesmo. Fala. Porque o senhor colocou que os trabalhos deveriam estar relacionados à engenharia de transportes, né? Uhum. Sendo que, assim, eu tenho alguns problemas. Por exemplo, eu ia até usar o Prometê-Sapevo M1 para poder resolver o problema de descontinuidade de um produto numa linha de produção, né? Uhum. Aí, assim, isso se enquadraria, professor, esse problema para disciplina? Se enquadra porque está no contexto aí da logística, né? Então, está aí no contexto da logística, pode ser. Uhum. Tá? Você vai usar o Prometê-Sapevo. E ele caiu. Ele estava falando, caiu. Ele estava estável, ele mais estava entrando. Voltou. Então, tá ouvindo aí, Rafael? Voltei, tinha caído aqui. Uhum. Eu parei na parte. Não, eu entendi o que você falou. Eu entendi. Você pode fazer o seu trabalho nessa área que você falou, que tem a ver com logística também, né? Perpassa aí pela questão logística, tá?
O Isaac, Ok, professor, obrigado. tá? O Isaac vai trabalhar com Electrimor, né, Isaac? Vai separar em classes as cidades, né? Sim, senhor. Entendi. Tá bom. Seu cara. Então, Etier vai trabalhar com o quê? Já sabe, Etier? Thor 2. Vai usar o Tor 2 para avaliação daqueles dormentes de ferrovia, né? Isso mesmo. Show de bola. Stephanie? Como eu já havia falado com o senhor, professor, eu vou utilizar o método Prometer-Sapevo para seleção de macas lá para uma emergência hospitalar. Ótimo, muito bom. E o tema é bem pertinente, né? Bem atual, com essa questão aí da pandemia, né? Tem bastante visão qualitativa também. Bem interessante, tem uma avaliação qualitativa. Ana Paula. Pode continuar. Professor, eu ainda não defini o método. Tá, mas já tem um problema? Já, eu ainda estou vendo se o meu problema vai ser viável. Eu quero falar sobre esse retorno da ferrovia da Serra de Petrópolis. Uhum. E tem um projeto disso e ainda não tem um estudo de viabilidade e eu queria fazer o levantamento para saber os meios que a gente tem desse caminho da Serra Imperial aqui até o Rio, vendo se esse retorno da rodovia seria viável. E aí eu ainda estou tentando trabalhar isso na minha cabeça. Entendi. Mas se vai dar certo. Trabalha rápido, que você vai ter que entregar em 2 semanas. Sim. Tá? Bem, eu também deixei esse trabalho do Miguel por último, essa apresentação do Miguel por último, porque, assim, para vocês verem mais ou menos qual é o sarrafo que a gente trabalha aqui no INE, né? Então, alguns já são alunos, ok, mas alguns estão se candidatando a entrar, né? Então, assim, o padrão de exigência é disso aí que o Miguel fez para cima, né? Isso aí é o base. Então, não adianta chegar pagando o cachorro morto, né? Comandante, estou cansado, estou com trabalho, tenho filha pequena, e lá, lelé, eu vou cortar logo na primeira desculpa, eu vou cortar a cabeça, entendeu? Não tem, história triste todo mundo tem para contar, né? Então, se eu contar minha vida para vocês vão depositar R$10 na minha conta, né? Então, assim, o sarrafo é desse nível que o Miguel fez em 2 anos. O Miguel apresentou 12 artigos, né? 12 artigos, desses artigos, alguns indexados na base Scopus, capítulo de livro na Springer, né? E agora estamos colocando 2 artigos aí com JCR na praça, né? Um no I3E e o outro não lembro onde. Mas já está tudo pronto, já foi submetido. Então, Miguel já mandou agora mandou 2 para o ICPR, né, Miguel? Já está até para apresentar semana que vem. 2 para o ICPR. Mandamos para o ISAP também, amanhã, né? International Symposium of AHP. Então, o padrão é esse, né? Então, a hora de, não vou aguentar, vai ser puxado, se acha que não vai aguentar, nem começa, porque o padrão de exigência vai ser esse, né? Fora a disciplina, né? E fora as disciplinas, né? Isso tudo que artigos, ferramentas e tal, mais as disciplinas rolando de outros professores, né? Então, aqui, infelizmente ou felizmente, a gente está aqui para pesquisar, a gente não está aqui felizmente, agregou. A gente não está aqui para ficar batendo papo, tomando café, a gente está aqui para realmente, né, propor, né, realmente realizar pesquisas que agreguem valor aí para a sociedade. Tá bom? Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa, Coronel? Oi. Não, o seguinte, a Marina não veio hoje, não, né? Não sei o que houve com a Marina. Houve alguma coisa com ela? O senhor sabe? Ela falou com o senhor? Não estou sabendo nada, não. No Leandro também, o Leandro tem faltado.
vai ficar reprovado por falta, vou reprovar ele. Aí O Boaz também, Guilherme Boaz também, já segunda ou terceira aula, vou reprovar também. Vou dar conceito E, e pior que assim, para começar com E, né, as chances dele entrar no IME, assim, tira um E agora, nunca mais ele entra. Né? Deu um tiro no pé. Né? Vai fechar a porta definitivamente, não entra nunca mais no IME, mas cada um sabe de si, né? Não tem ninguém mais criança. Né? Então, tá bom. Então, pessoal, então a gente se encontra semana que vem, na mesma hora, tá? Terminamos aí em cima né, do nosso horário programado. Mais uma vez, o Miguel, muito obrigado. Eu agradeço. Uma aula sensacional, super didática, super, né? E qualquer dificuldade, qualquer dúvida, é só vocês me falarem no nosso grupo que eu aciono o Miguel ou eu mesmo ajudo, a gente vai tocando o barco. Tá bom? Falou, então. Bom dia, pessoal. Obrigado para todo mundo. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Miguel. Valeu, mestre Miguel. Obrigado, meu amigo. Valeu, povo. Professores.